Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 258. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais. Estamos no livro de Daniel e hoje eu vou ler para vocês dos capítulos 7 ao 9, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pela oportunidade de lermos a Tua palavra com liberdade. Tantos lugares não têm essa liberdade que nós temos. Então só temos que te agradecer por tamanha amor, por tamanha compaixão por nós, por tamanha graça. Obrigada, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conosco nessa leitura, nos dando entendimento, compreensão, sabedoria. Nós precisamos, Senhor, para ler Tua palavra. Precisamos do Teu Espírito Santo. Senhor, esteja conosco, que possamos conhecer algo novo sobre o Senhor como nunca vimos antes, que possamos Te amar ainda mais depois dessa leitura e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Remova qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de engano que tenhamos acreditado até o dia de hoje e transforme, Senhor Deus. Coloque as verdades da Tua palavra. Esteja conosco, nos direcione para o que é santo, para o que é certo, para o que é justo. Em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 7. O sonho de Daniel, os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. A seguir, eu vi um segundo animal que tinha uma aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levanta-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. Os 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo como as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória
e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. A interpretação do sonho. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que estavam ali e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Ele me respondeu dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais, são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Daniel capítulo 8. A visão de Daniel, o carneiro e o bode. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e nenhum podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele e com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul. Do lado leste e da terra magnífica, cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou.
Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. A interpretação da visão. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. E ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, sabe que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé e disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Daniel capítulo 9. A oração de Daniel. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o seu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor,
nós e os nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos à lei que nos destes por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não lhes temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tirastes o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os seus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam teu nome. As 70 semanas. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vem para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção a mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Amém. Em Daniel 7, vemos que o profeta era um homem de muita intimidade com Deus. Como já vimos nos capítulos anteriores de Daniel, ele era um homem de oração.
Esse relacionamento estreito com Deus fez com que o Senhor lhe mostrasse uma série de segredos da humanidade, para os seus dias e para o futuro de toda a humanidade. Daniel vê a glória de Deus e a revelação do Messias, Jesus Cristo, e a sua segunda vinda em glória para estabelecer o reino de Deus na terra. Aprendemos com Daniel que se tivermos um coração consagrado, teremos a sensibilidade necessária para ouvir Deus. Bom, nos primeiros anos de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado na sua cama. A visão registrada pelo profeta Daniel nesse capítulo foi revelada a ele no primeiro ano do reinado de Belsazar, quando Belsazar foi feito corregente de Nabonido. O sonho de Daniel antecedeu em 14 anos sua experiência na cova dos leões, registradas no capítulo anterior que nós lemos, lá no capítulo 6. Por volta do ano de 539 a.C., a revelação foi dada a Daniel em sonho, através de visões. Ao se referir à experiência como um sonho, Daniel estava enfatizando a unidade da revelação e, ao se referir a ela como visões, ele enfatizou os estágios sucessivos em que a revelação foi dada. O sonho refere-se a ele estar dormindo e as visões referem-se ao que viu enquanto sonhava. Às vezes, no entanto, uma pessoa teve uma visão enquanto estava acordada, como vemos também em Daniel 9, versículo 23. Nós não chegamos lá ainda, mas nós já lemos hoje o capítulo 9. Então, por causa do grande significado do sonho de Daniel, ele imediatamente escreveu um resumo dele. Daniel tinha sido intérprete já de 2 sonhos de Nabucodonosor, no capítulo 2 e no capítulo 4. Então, o profeta tornou-se um receptor de 4 sonhos, ou visões, que se estendem até o capítulo 12, que nós vamos ler até o final deste livro. E nos primeiros 6 capítulos, Daniel escreveu na terceira pessoa. Nos últimos 6 capítulos, ele escreveu na primeira pessoa. Em sua visão, Daniel viu pela primeira vez o grande mar agitado pela ação de 4 ventos. A palavra traduzida como ventos também pode ser traduzida como espíritos, isto é, anjos. Em outras partes da Escritura, essa palavra é usada para se referir às ações providenciais de Deus nos assuntos dos homens por meio de anjos. Aí nós vamos ver o leão e a águia, que são os 4 grandes animais que ele viu no sonho. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Depois ele observou em um certo momento que as asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre os 2 pés como um homem e recebeu um coração de homem. A segunda coisa que ele viu na visão foram 4 grandes animais emergindo do mar agitado. Conforme explicado a Daniel mais tarde, os 4 animais representavam 4 reinos. A primeira besta era como um leão, um animal que simboliza poder e força. Este leão tinha asas de águia, que falam de rapidez. Curiosamente, o leão e a águia eram ambos símbolos da Babilônia, como vemos em Jeremias capítulo 4. O violento arrancar das asas do leão o privaria da sua grande mobilidade. Isso pode se referir à insanidade de Nabucodonosor ou à deterioração de seu império após sua morte. O leão se erguendo em 2 patas, as patas traseiras, fazia com que parecesse mais um homem. O fato de ter o coração de um homem sugere que o animal perdeu sua beleza, a sua natureza bestial e mostrou compaixão. O leão subindo nas patas traseiras e tendo o coração de homem pode se referir aos interesses humanitários de Nabucodonosor. Depois nós vamos ver o urso e a besta, que estão registrados no versículo 5 a 8. A segunda besta era como um urso, um animal de força formidável. Isso representa o Império Medo-Pérsia, o império que se seguiu à Babilônia. O exército Medo-Persa era forte e veloz. Ao contrário da graça do leão humano, o urso era pesado e desajeitado. Era evidentemente reclinado com o lado mais alto
do que o outro. Isso sugere que, embora a Pérsia tenha surgido mais tarde que a Média, a Pérsia logo ofuscou os medos em seu Reino Unido. As 3 costelas na boca do urso podem representar os reinos do Egito, Assíria e Babilônia, que precederam o império representado pelo urso, ou podem representar a Babilônia, Lídia e Egito, 3 nações conquistadas pelos medos e persas. O urso foi instruído a devorar carne. Este comando sugere que os reinos operam por designação divina, não por sua própria autoridade. Ao devorar os outros reinos e estender seu território a um vasto império, o urso estava cumprindo o propósito de Deus. A terceira besta que Daniel viu era como um leopardo, um animal conhecido por sua rapidez, astúcia e agilidade. Esta fera tinha 4 asas, como um pássaro, enfatizando uma rapidez além da sua capacidade natural. Uma característica adicional desta besta é que ela tinha 4 cabeças. Também lhe foi dada a autoridade para governar. O reino que conquistou a Medo-Pérsia foi a Grécia, que fez com grande velocidade, conquistando todo o império entre 334 e 330 a.C. Poucos anos depois que Alexandre morreu, seu reino foi dividido em 4 partes. E o quarto animal, Daniel agora escreveu o quarto animal, que em vez de compará-lo a algum animal conhecido, Daniel simplesmente o chamou de besta. Aparentemente era uma espécie de mutação composta de partes de um leão, de um urso e leopardo. Esta quarta besta era mais aterrorizante e poderosa do que as 3 bestas anteriores, que eram todas ferozes e destrutivas. Esta besta tinha grandes dentes de ferro, com as quais era capaz de esmagar e devorar sua presa. O império representado por essa besta mestiça havia esmagado e assimilado em si os 3 impérios anteriores, descrito pelo leão, o urso e o leopardo. Uma característica significativa desta quarta e diferente besta era que ela tinha 10 chifres. De acordo com o versículo 24, eles representam 10 reis. Quando Daniel concentrou sua atenção nos chifres, ele viu outro chifre começar a surgir entre os 10. Esse pequeno chifre teve um começo insignificante, mas em seu crescimento foi capaz de arrancar 3 dos chifres existentes. Esse chifre pequeno era conhecido por sua inteligência. Uma das suas características é que ele tinha olhos de homem e as suas pretensões blasfemas. Nos versículos 9 e 10, é uma parte da visão onde Daniel viu tronos de julgamentos erguidos. Um trono foi ocupado pelo ancião de dias. Este é o Deus soberano que exerce controle sobre homens e nações. Suas roupas e cabelos brancos falam de sua santidade. A descrição de Daniel da glória ao redor daquele sentado no trono flamejante com rodas lembra a descrição da glória de Deus que Ezequiel viu lá no capítulo 1. Os milhares que cercavam o trono eram servos de Deus, anjos que executam sua vontade. Quando Daniel viu Deus, o juiz, tomar seu assento, o tribunal foi convocado e os livros foram abertos. Curiosamente, como dito anteriormente, o nome de Daniel significa Deus julgou, ou Deus é meu juiz. Aqui Daniel viu Deus como juiz do mundo. Nos versículos 11 ao 14, Daniel observava a sua visão. E aí nós vemos aqui que através da interpretação da visão dele, ele viu os reinos representados pelas 3 bestas precedentes. Já haviam sido destituídos de seu poder pela conquista militar. Mas a quarta besta terá o seu poder retirado não por ser conquistada militarmente, mas pelo julgamento divino. Cada um dos 3, no entanto, foi autorizado a viver por um curto período de tempo. Isso pode significar que as culturas de cada um dos 3 primeiros impérios conquistados foram assimiladas pelas nações conquistadoras.
Na terceira parte principal dessa visão, Daniel viu o Filho do Homem aproximando-se do Ancião de Dias, Jesus Cristo, tomando o título Filho do Homem desta profecia. Frequentemente o usou para se referir a si mesmo, como lemos em Marcos 8, versículo 31. Quando o Filho do Homem foi trazido à presença do Ancião de Dias, toda a autoridade, glória e poder soberano que havia sido exercidos pelos governantes dos 4 reinos sobre todos os povos, nações e homens de todas as línguas, foi conferido a eles, e aqueles povos o adoraram. Nos versículos 15 a 17, nós vamos ver os 4 reinos. Como Nabucodonosor antes dele, Daniel ficou perturbado por causa de seu sonho. Embora ele tivesse demonstrado a capacidade de interpretar sonhos em ocasiões anteriores, ele não conseguiu interpretar este. Então ele chamou um dos que estavam perto, aparentemente o anjo mais tarde identificado como Gabriel, para interpretar a visão para ele. Então, nessa visão que Daniel não conseguiu, e o anjo chamado de Gabriel quando foi ajudar ele a interpretar a visão, foi explicado que os 4 grandes animais representam 4 reinos. Como afirmado anteriormente, os 4 reinos são a Babilônia, representada pelo leão, Medo-Pérsia, representado pelo urso levantado de um lado, a Grécia, representado pelo leopardo alado de 4 cabeças, e Roma, representada pela a besta mestiça. Bom, foi a 4ª besta quem mais o impressionou, e ele pediu ao anjo Gabriel para interpretar o significado da besta e seus 10 chifres, e o outro chifre que surgiu entre os 10 chifres, e era tão imponente. O que é representado pelos 10 chifres, e particularmente o chifre pequeno, é de grande importância. Embora, historicamente, a esfera do 4º animal, embora maior do que a extensão de cada um dos 3 reinos anteriores, fosse limitada, a esfera deste governante vindouro no 4º reino será mundial. Foi dito a Daniel que este império devorará a terra e será uma conquista feroz, no qual esse reino pisoteará e esmagará aqueles que se opõem a ele. O anjo então interpretou o significado dos 10 chifres, afirmando que são 10 reis neste reino. O 4º império, apesar do seu grande poder, será caracterizado por fraqueza progressiva, deterioração e divisão. E nos versículos finais, nos versículos 26 ao 28, nós vemos a descrição de um reino eterno. Em Daniel 8, o profeta tem mais uma visão que refere-se aos governos da terra para seus dias. Desta vez o Senhor lhe mostra visões referentes ao Império Persa e o grego. O Império Persa é liderado por Dario Codomano, representado pelo carneiro na visão de Daniel. Embora fosse grande e poderoso, o bode, isto é, o Império Grego, o superou e o subjugou. O bode é Alexandre, o Grande. Em 6 anos ele conquistou a maior parte do mundo conhecida na época. Era um desbravador, um gênio na arte de guerra. Pouca ou nenhuma resistência os adversários conseguiam demonstrar contra ele. Nos versículos 1 ao 4, nós vemos a 2ª visão de Daniel. A visão registrada neste capítulo veio a ele 2 anos depois da visão do capítulo 7. Em sua visão, Daniel se viu no palácio de Suzã, uma das cidades reais persas, a mais de 320 quilômetros a leste da Babilônia, no canal Ulai. Na visão, Daniel viu um carneiro com 2 chifres longos perto do canal. O que se chama a atenção era que um chifre era mais longo que o outro. Os chifres não surgiram ao mesmo tempo. O mais longo surgiu depois, cresceu mais tarde do que o mais curto. A diferença entre os 2 chifres do carneiro lembra o urso levantado de um lado em Daniel 7, versículo 5. O carneiro que estava parado junto ao canal começou a avançar para o oeste, norte e sul. Sua carga era irresistível, ninguém poderia escapar do seu ataque. Fazendo o que queria,
o carneiro dominou todo o território contra o qual se moveu e se tornou grande. Dos versículos 5 a 8, nós vemos o poderoso bode. Daniel, então, viu um bode com um poderoso chifre surgir de repente do oeste. Sua velocidade era tão grande que seus pés não tocavam o chão. O bode, determinado a destruir o carneiro de 2 chifres, foi até ele com grande raiva e furiosamente quebrou os 2 chifres do carneiro. O carneiro era impotente para se defender e o bode subjugou o carneiro. A grandeza que caracterizava o carneiro agora pertencia ao bode. Anteriormente, ninguém podia escapar do poder do carneiro. Agora, ninguém poderia escapar do bode. Assim que o bode foi elevado ao grande poder, seu grande chifre único foi quebrado e seu lugar foi ocupado por 4 chifres que se destacavam. A descrição deste bode é um pouco paralela ao terceiro animal em Daniel 7, versículo 6, o leopardo com asas. Depois dos versículos 9 a 12, nós vemos o pequeno chifre. De um dos 4 chifres saiu outro chifre. Teve um começo insignificante, mas exerceu poder para o sul e para o leste e para a bela terra, isto é, a terra de Israel. Ele se tornou um grande perseguidor do povo de Israel e subjugou aquela nação. Pisou sobre eles. Ele se estabeleceu como rei de Israel, chamando a si mesmo de príncipe do exército. Ele obrigou a nação a adorá-lo, como sugerido pelo fato de que ele proibiu Israel de seguir as suas práticas religiosas. A nação de Israel acedeu aos desejos desse indivíduo por causa da sua atitude rebelde. Ele prosperou e desprezou tanto a verdade contida na palavra de Deus, que o texto diz que a verdade foi lançada por terra. Bom, nos versículos 13 e 14, nós vamos ver um versículo que disse assim: Ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será reconsagrado. Aqui significa que um anjo dirigiu-se ao anjo revelador e perguntou: quanto tempo levará para que a visão se cumpra? E a resposta foi: levará 2.300 noites e manhãs. Ao final desse tempo, o santuário que havia sido profanado seria purificado e restaurado ao seu devido lugar na vida da nação. Daniel fica aterrorizado com mais uma visão que ele teve, um significado de uma visão. Embora capaz de interpretar os sonhos de Nabucodonosor, Daniel não conseguiu interpretar esse sonho. E o anjo Gabriel, um anjo que se chama Gabriel, foi enviado para interpretar o significado para Daniel, o significado da visão para Daniel. Compreensivelmente, Daniel ficou aterrorizado com o aparecimento do glorioso mensageiro e caiu prostrado diante dele. Referindo-se a Daniel como filho do homem, Gabriel explicou que a visão pertencia ao tempo do fim, isto é, eventos futuros dos dias de Daniel, eventos relativos à nação de Israel sob o Império Grego. Então, esse anjo explica a visão. Gabriel afirmou que a visão se referia a eventos além do tempo de Daniel. Significativamente, esse tempo posterior, dentro dos tempos dos gentios, foi chamado de tempo de ira. Como afirmado anteriormente, os tempos dos gentios são um período desde o reinado de Nabucodonosor até a segunda vinda de Cristo, durante o qual Israel está passando pela disciplina divina. Seus atos de desobediência trouxeram a ira disciplinar de Deus sobre a nação. Nos versículos 20 e 21, nós temos os 2 chifres. Gabriel primeiro interpretou o significado do carneiro de 2 chifres. Esta besta representava a Média e a Pérsia, o mesmo império representado pelo urso levantado de um lado. O bode representava o rei, ou o reino da Grécia, que em Daniel 7,6 era representado pelo leopardo alado. O chifre único representava o rei, o primeiro rei da Grécia, Alexandre. Vocês podem ver depois, que a gente não leu ainda, né? Mas está em Daniel, capítulo 11, versículo 3. Bom, nos últimos versículos haveria um custo dessa visão de Daniel. Os versículos 26 e 27 nos diz que Daniel foi instruído a selar
a visão no sentido de concluí-la, não no sentido de mantê-la em segredo, porque precisava ser preservada para o futuro. Ele o guardou em sua mente e mais tarde o preservou por escrito, quando escreveu sobre a inspiração do Espírito Santo. Daniel ficou completamente exausto e doente pela interpretação desta visão. Por vários dias, ele foi incapaz de realizar seus negócios oficiais. E o capítulo 9, vemos que o profeta percebe, através da leitura dos escritos de Jeremias, que o cativeiro da Babilônia durará cerca de 70 anos. Após esta percepção, Daniel ora a Deus de forma intensa. Ele se humilha, se arrepende e coloca todo Israel na presença de Deus, como um intercessor. Daniel suplica ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo. Uma das fortes declarações de Daniel neste capítulo é: não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o seu povo. Bom, Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, Daniel compreendeu pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E era agora o primeiro ano do reinado de Dario o Medo. A derrubada do reino babilônico pelos medos persas foi de fato um evento importante. Foi revelado a Belsazar, através da interpretação de Daniel, da escrita na parede, como lemos lá em Daniel 5. A derrubada babilônica preparou o caminho para a libertação dos judeus, que estavam no exílio desde a primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. Além de predizer a derrubada do povo, Jeremias também predisse que a permanência de Israel na Babilônia duraria 70 anos. Nós vemos isso nas nossas leituras do livro de Jeremias. Bom, evidentemente, movido pela vitória de Dario, Daniel examinou as escrituras para entender os eventos dos quais ele era parte vital. Então ele entendeu que a vitória de Dario significava que o fim do cativeiro de 70 anos estava próximo. Assim, esses eventos significativos tornaram-se ainda mais importantes para Daniel. Daniel, evidentemente, tinha plena consciência de que os anos na Babilônia eram uma disciplina divina para Israel. Sabendo que a confissão era um requisito para a restauração, ele confessou o pecado de seu povo, identificando-se com o pecado como se fosse pessoalmente responsável por ele. Daniel observou que a bênção depende da obediência, pois Deus mantém a sua aliança de amor com todos os que o amam e lhe obedecem. Mesmo o povo da aliança não pode ser abençoado se desobedecer. Na oração, Daniel reconheceu 4 vezes que seu povo havia pecado. Seu pecado foi um pecado de rebelião contra Deus, em se afastar da palavra de Deus que eles conheciam. Deus, em sua graça, enviou profetas para exortar o povo a retornar a ele, mas eles se recusaram a atender às suas mensagens. A resposta à oração de Daniel não demorou, pois ele foi interrompido pelo aparecimento de Gabriel, que o procurara antes de interpretar sua visão do carneiro e do bode. Gabriel veio rapidamente na hora do sacrifício da noite. Este foi um dos 2 sacrifícios diários exigidos na lei. Embora o templo tenha sido destruído para que os sacrifícios não pudessem ser oferecidos por aqueles 66 anos, Daniel ainda observava aquela hora do dia como uma hora designada de adoração. Talvez essa tenha sido uma das 3 vezes em que ele orava diariamente. Embora Daniel não se referisse a isso em sua oração, ele estava evidentemente preocupado com o plano de Deus para Israel daquele ponto em diante. A profecia de Jeremias havia revelado o plano de Deus para a nação apenas até o fim do cativeiro babilônico de 70 anos. Daniel queria saber o que aconteceria depois disso. As 2 visões anteriores de Daniel, nos capítulos 7 e 8, sobre os eventos futuros, tratavam principalmente das nações gentias que surgiriam, começando com a Babilônia. Assim, Gabriel foi enviado por Deus para responder a Daniel e revelar o plano de Deus para o seu povo até a consumação no reino da aliança sob o Messias de Israel. Gabriel daria a Daniel uma visão dos propósitos de Deus para seu povo.
porque o profeta era muito amado por Deus. Gabriel recebeu uma resposta para Daniel assim que o profeta começou a orar. Bom, eu vou terminar por aqui porque o livro de Daniel, ele tem muita profundidade, muito significado em todas as visões, todos os sonhos que Daniel teve, que interpretou. Tem correlação com o livro de Apocalipse, tem relação com a escatologia. Então precisa de um estudo bem aprofundado. O que eu estou fazendo aqui é um resumo do resumo do resumo, só para termos noção de como podemos começar um estudo mais aprofundado, que eu sugiro que vocês façam isso em suas igrejas, com seus líderes. Muito importante nós nos aprofundarmos em todas essas visões, interpretações que Daniel teve, que Daniel passou durante esse tempo ali na Babilônia. Então, façam isso. O que nós estamos fazendo por aqui, o áudio ficou enorme, só com o resumo do resumo do resumo, mas eu espero que tenha dado um pouquinho de entendimento de tudo que nós lemos sobre esse maravilhoso livro. Te encontro no próximo áudio e que Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau.